Estudo 4. Como enfrentar o juízo divino? O que fará Deus um dia? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. Quantos terão que comparecer no julgamento divino? Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. 2 Coríntios 5:10. Nossos atos e condutas serão julgados com base em quê? Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11 e 12. Na presença de quem é feito o exame nos livros ou o julgamento? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Daniel 7, 9 e 10. Qual será a norma de julgamento para todos? Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14. Quando pecamos, a quem devemos recorrer como nosso único advogado ou mediador? Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Novas de esperança. Jesus disse: Em verdade vos digo que, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará na condenação. João 5:24. Informações adicionais. As 3 fases do juízo divino. Juízo investigativo. Está ocorrendo no céu, a fim de ser determinado quem entre os vivos e mortos vai se salvar, ou irá com Cristo ao céu, quando ele voltar. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Juízo de comprovação. Será o juízo que envolverá todos os perdidos, bem como Satanás e seus anjos maus, e será realizado por Cristo e assistido pelos santos no céu, após a segunda vinda de Jesus durante o milênio. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Apocalipse 24, 6.
Atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E, se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6, 1-3. Juízo executivo ou retribuidor. Será o juízo final, o qual será aplicado sobre os ímpios, Satanás e seus anjos, quando Cristo voltar à terra após o milênio, ou na sua terceira vinda, juntamente com a cidade santa e todos os salvos. Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11-15. Se formos salvos pela graça, que parte ocupam nossas obras? Nossas obras indicarão se nossa convenção e fé são genuínas. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:24. Muitos há que têm forma de piedade, mas por seus atos negam o poder de Deus em sua vida. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3:5. Cristo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que pratica a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7:21. Os livros de registros e o julgamento. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar e os livros foram abertos. Daniel 7:10. Livro memorial ou das memórias. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. Malaquias 3:16. É o livro de boas ações. Livro dos pecados. Ainda que te laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, diz o Senhor Deus. Jeremias 2:22. Digo-vos que, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:36-37. É o registro das más ações. Livro da vida. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4:3. Vi os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Apocalipse 20:12-15. Nele estão todos os nomes dos que aceitam Jesus. Nosso nome é escrito no livro da vida ao crermos em Cristo e nos convertermos. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Só estão sendo julgados hoje os que estão escritos no livro da vida, por já terem aceitado a Cristo um dia. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus,
E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,18. Como é feito o julgamento de cada pessoa? Abre-se o livro da vida, para ver se o seu nome está ali escrito, ou se aceitou a Cristo. Abre-se o livro dos pecados e verifica-se se tal pessoa confessou e abandonou os pecados. Aquele que não confessou ou não abandonou todos os pecados, o seu nome é riscado do livro da vida do Cordeiro. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Êxodo 32:33. Quem confessou e venceu os pecados, tais faltas são apagadas do livro dos pecados, e seu nome permanece no livro da vida para a salvação. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Apocalipse 3:5. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. O término do juízo investigativo. Breve Cristo irá declarar o término do juízo investigativo e da oportunidade de salvação, quando então dirá: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 22:11. Então Jesus virá como juiz para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:11. Como não sabemos quando findará a oportunidade de salvação, a Bíblia assim nos diz: eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2.